Hoje vamos conhecer a liderança servidora. Nessa série de vídeos sobre liderança, hoje eu trago o meu xodó, a liderança pautada no sujeito. A liderança que tem como base, como fundamento o colaborador. E hoje eu vou trazer todos os fundamentos dessa liderança e como elas vão impactar no desenvolvimento e construção da sua equipe. Então, a liderança servidora, como eu falei, ela tem como base o processo empático, ou seja, você se colocar no lugar do outro. Através de quê, Nath? Através da consciência de si, que é o segundo fundamento. Então, através de uma consciência que você tem sobre seus entraves, suas limitações, consciência sobre o processo que você quer desenvolver com a sua equipe, você consegue entender que o outro ele faz parte de um conjunto e que ele tem uma maneira muito particular de funcionar e que tá tudo bem. Ele tem um ritmo próprio, ele tem uma forma de compreensão sobre o processo diferente. Então você sai daquele lugar de um líder que pega um processo ou uma técnica e tenta colocar goela abaixo no colaborador. E ao contrário, você entende as potencialidades desse colaborador e aí sim busca instrumentos que possam potencializar esse cara. Outro fundamento importantíssimo é você ter uma escuta ativa. Ou seja, pergunta, em vez de você adivinhar quais são os melhores procedimentos, as melhores reuniões, os melhores instrumentos, pergunta ao colaborador o que é bom para ele. Obviamente, respeitando toda a estrutura, mas tem uma escuta ativa sobre o problema da tua operação. Tem uma escuta ativa sobre a demanda específica de cada colaborador, do seu cliente, ou seja, trabalhe ativamente no processo de crescimento e construção do seu grupo. Não seja apenas uma pessoa que fique só olhando dados e dando ordens. Entenda, eu ia dizer entre dentro, né? Mas entre neste processo para compreender que eles não são robôs. E sim, eles são seres que eles vão ter flutuações emocionais. Isso é importante. Esse ato de ter consciência de si faz com que você não projete questões suas emocionais, na dinâmica, no desenvolvimento e na interpretação do grupo. Então, é um fator importantíssimo que um líder servidor, ele seja uma pessoa que esteja constantemente em processo de autoconhecimento, para que, como eu falei, ele não permita que questões internas sejam projetadas no grupo. Um outro processo importante e fundante dessa liderança é o poder de influência e persuasão. Ou seja, um líder servidor, ele é influente. Através do exemplo dele, através da conduta, ele influencia o grupo a seguir com ele nesse processo de construção. Ele não estipula uma ordem e as pessoas seguem por medo. As pessoas seguem porque veste a camisa, as pessoas seguem porque entendem que é o melhor para o grupo. Ele trabalha essa cultura através da influência dos comportamentos dele. Ou seja, ele é o exemplo, porque ele é um cara que escuta, ele é um cara que se coloca no lugar do outro, ele é um cara que mostra seus pontos fortes e fracos, ele é um cara que conduz a equipe nesse processo de um objetivo em comum, ele é um cara que respeita as estações, inclusive emocionais, do seu colaborador, ele é um líder humano, tá? E o sétimo ponto importantíssimo de um líder servidor, ele é empoderado. Ele consegue compreender que todo aquele que passa por ele precisa ter disciplina, mas que cada fase dessa disciplina traz um empoderamento. Nath, como assim? Uma disciplina empoderada. Toda fase de uma construção de uma equipe precisa trazer empoderamento para ela. Ou seja, existe disciplina para alcançar cada processo? Existe. Mas ela precisa estar empoderada em cada processo. Deixar claro quais são os objetivos e metas de cada processo e trazer a motivação, a celebração, para que ele incute dentro dele aqueles aspectos importantes, emocionais, físicos e energéticos do sistema dele. Eu vou trazer um exemplo da última pesquisa de Harvard sobre arquétipos dentro de equipe. Se verificou que, na maioria dos grupos, existem 3 arquétipos. O doador,
aquele que espera dar e receber e aquele que só quer receber. E nessa pesquisa se mostrou que os grandes cargos, eles são grandes doadores. Os médios cargos, eles são aqueles que querem dar e receber, e muitas vezes eles só querem receber. E os que a gente chama de chão de fábrica, ou a população base, eles são grandes doadores também. O que gerou uma certa inquietação nessa pesquisa, porque se perguntou, uai, mas se os grandes cargos são doadores e o chão de fábrica são doadores, qual é a diferença entre um e outro? E se descobriu que os doadores, que são líderes, que são gestores, que são os grandes cargos, eles são doadores de si também. Como assim? Eles doam para o outro, mas eles doam para si também. Por exemplo, eles gostam muito de ajudar. Então, alguém pede ajuda, eles vou te ajudar. Assim que eu limpar minha mesa, assim que eu fizer meu exercício, assim que eu tomar o meu café. Então, se verificou que as pessoas que chegam a alto cargo, eles são grandes doadores de si e do outro. E as pessoas de chão de fábrica, né, as pessoas, a grande população, eles são grandes doadores, mas eles não se cuidam, eles não se doam, eles não se preservam. E qual é a conclusão que a gente chega disso? Que se você não sabe dar e receber, você não vai conseguir progredir. Isso é um fundamento da liderança servidora. Você tem que ser servidora, sim. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que fazer a sua equipe desenvolver. Porém, sem nunca esquecer que você precisa fazer exercício, se alimentar bem, conseguir trabalhar suas questões emocionais para melhor servir. A gente não consegue dar um saco de arroz a alguém se a gente não tem o que comer. Primeiro, a gente coloca a máscara na gente para a gente servir ao outro. O processo de servir é um processo de construção contínua. É um processo que vai te levar a outros patamares. Porém, é necessário primeiro trabalhar toda uma questão interna para que eu seja transbordo. Ou seja, nada do que eu doar, nada do que eu compartilhar falte em mim. Entenda, a relação do servir, como eu falei, é uma relação de transbordo. Eu transbordo e compartilho. Não eu divido a minha falta. Porque se eu divido a minha falta, em algum momento eu vou cobrar. E isso é na vida, nos colaboradores, na equipe. Se você começa só a doar para a sua equipe e não se cuida, que existem os líderes que se chamam de servidores, onde ele toma para si tudo da equipe para poupar a equipe. Isso não é liderança servidora. Liderança servidora é quando eu entendo os processos de crescimento empresarial, respeitando a singularidade da minha equipe. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Compartilha. Seja você um agente transformador da realidade de outras pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.